Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça. Se for fundo, pode deixar sem, tá? E eles lhes disse: ouve, levitas, santificai-vos e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Diga comigo: ouve, levitas, santificai-vos, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Se assente. E vá brigar depois com quem colocou esse tema. Eu queria pregar hoje aqui sobre o cego de Jericó, sobre Zaqueu, sobre Atos 2, mas aí me coloca um tema de santidade, santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. E eu quero falar um pouquinho aqui da Bíblia Sagrada. O texto que ora nós acabamos de ler é um texto histórico. É do conhecimento de todos que tanto o primeiro livro do profeta Samuel, como o segundo, o primeiro dos reis, o segundo de reis, o primeiro de crônicas e o segundo de crônicas, são livros históricos que contam as histórias dos reis de Israel. A Bíblia Sagrada, ela relata um momento que Deus decide escolher para si um povo. E ele vai escolher esse povo na pessoa de Abrão. Muda o nome de Abrão para Abraão, lhe promete que ele seria pai de uma grande nação. A promessa de Abrão passa para Isaque. Isaque dá continuidade na promessa do pai. E a promessa de Isaque passa para Jacó. Só que diferente de Isaque, Jacó não anda conforme o seu pai andou. Já Isaque anda. Mas isso não anula a promessa. Tem muita gente que talvez você não viu a trajetória dele da mesma forma que foi outros chamados, foi totalmente diferente. Mas isso não anula a promessa. Pode estar torto, desconcertado, enganando, mas tudo que o homem semear, ele colhe. Jacó engana o seu irmão, Jacó engana o seu pai, só que lá na frente ele vai conhecer um especialista em enganar, o velho Labão. O velho Labão é tão terrível em enganar os outros, que ele faz o cabra casar com uma e amanhecer com outra. Pense, no rebanho, o velho Labão engana ele. Então, tudo que o homem semeia, ele colhe. Não pense você que as historinhas, mãe, eu vou fazer trabalho, mas foi encontrar com um rapaz, vai ficar batido. Não pense você que tudo que o homem semeia, ele colhe um dia. É claro que em Cristo algumas maldições são quebradas. Me chamou a atenção uma coisa, infelizmente eu tive a infelicidade de, na minha juventude, não estar aqui adorando como você está. Aos 14 anos de idade, eu comecei a fazer coisas erradas, dentre elas, assalto. E um dia eu voltando de uma pregação, entra um rapaz, eu de terno com a Bíblia na mão, pensei, ele não vai me assaltar no ônibus. Ele anunciou o assalto, todo mundo começou a gritar, a chorar. Eu peguei o meu celular e coloquei no bolso. Ele veio, botou a arma na minha cara e falou, seu infeliz, eu já vi.
Me passa o celular. Irmão, me deu uma raiva, uma ira santa. Eu falei, como é que o cara assalta um irmão com a Bíblia na mão, de terno e gravata? Eu fui para casa indignado, revoltado. Minha esposa, tu está indignado com o quê, rapaz? Tu não já assaltou os outros? Tu está só colhendo o que tu plantou um dia. Eu falei, faz sentido. Mas Jesus, não deixa eu ser assaltado mais não é legal não. Mas é sério, o que o homem semeia, ele vai colher. E Jacó, ele engana e é enganado, só que Deus manda ele voltar. E quando ele decide voltar, Deus encontra com ele no Val de Jaboque. Foi o que foi cantado aqui. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Dá a minha bênção para depois subir. Foi abençoado. Aí o anjo passa a espada na coxa, ele sai mancando, mas o nome dele deixa de ser Jacó para ser Israel. Que como príncipe lutasse com Deus e os homens e prevalecesse. Ou seja, ele era enganador, mas depois do encontro com Deus, ele não anda da mesma maneira e também não tem mais nome de enganador, tem nome de príncipe. Assim são os cristãos verdadeiros que se encontram com Deus. Era drogado, cachaceiro, assaltante, prostituta, ladrão, seja lá o que for, se encontrou com Deus, não anda da mesma maneira e agora não tem mais esses nomes, agora é príncipe e princesa de Deus, respeite ele. O que acontece, irmãos? Deus vai criar uma nação através dos filhos de Israel, os filhos de Jacó, juntamente com os filhos de José, Efraim, Manassés, formam as 12 tribos de Israel. O povo queridinho de Deus, os judeus de Deus se formam, saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, herdam a terra prometida. Algumas tribos, ou a maioria delas, todas herdam alguma parte de terra, menos a tribo de Levi. Deus diz à tribo de Levi, eu serei a vossa herança. Então a tribo de Levi é vocacionada para serem sacerdotes, escribas, músicos, pessoas que atuavam ali no templo, nas categorias de levita, levita-mor, ou sacerdote e sumo sacerdote. Bastasse eles se dedicarem ao santo ministério, eles iam atuar no santuário. Deus ordena a Moisés que construa um tabernáculo que tinha o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Depois, futuramente, Salomão vai construir um templo para Deus, que também tem o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas Deus, ele arranca o povo para lhe adorar, para lhe servir, e o povo começa a servir a Deus. Chega um momento que Deus estabelece juízes para julgar Israel, mas quem liderava, quem governava Israel era o próprio Deus, e os juízes apenas julgavam. Sansão, Baraque, Jefité, Débora foram juízes em Israel, Samuel, e os últimos foram os filhos do profeta Samuel. E a Bíblia diz que os filhos do profeta Samuel não andaram conforme seu pai Samuel, mas eles foram corruptos e aceitaram suborno. E se existe uma coisa que o povo não gosta, só no Brasil que alguns gostam, é de governantes corruptos, que roubam a nação, que roubam o dinheiro do pobre, que roubam o dinheiro da merenda escolar, que roubam o dinheiro de tantas coisas que era para ser aplicada, e os filhos de Samuel estão aceitando suborno, corrupção. Então o povo não gosta. Então o povo chega até Samuel e diz: Samuel, nós, como as outras nações, agora queremos um rei. Samuel fica indignado e fala: Deus, mas como assim? O povo deixa de ser governado por ti para querer ser governado por homens. Aí Deus fala: Samuel, se o povo quer um rei, dá um rei para eles. E o povo vai escolher um rei. Só que o primeiro rei de Israel é escolhido como se fosse um concurso de beleza. A Bíblia diz que dos ombros para cima, em toda uma nação, eu estou falando em todo um país, dos ombros para cima, Saul era o homem mais bonito. Saul era aquele homem que, se ele passasse, minha esposa ia olhar para ele
ia olhar para mim e ia dizer: amor, tu viu que homem bonito? E eu ia ter que concordar com ela, porque o homem era o mais bonito de todo Israel. Mas Deus não escolhe por beleza, Deus não escolhe por estereótipo. O homem sim, mas Deus não. É tanto que na segunda escolha, quando Samuel vai olhar a aparência, Deus disse: não, não, não. Vocês homens olham a aparência, eu olho o coração. Mas a escolha por beleza, ela dá errado, porque Deus ainda tentou, derramou o Espírito sobre o cabra profetizou, mas ele passou a viver uma vida de desobediência. Deus mandava ele fazer isso, ele fazia aquilo. Ele queria honra diante dos homens, até o momento que Deus o rejeitou. Deus deixou de mão. Então veio Davi, que é considerado o maior rei que Israel teve na história. Esse foi o próprio Deus: achei a Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Então Deus estabelece Davi. Depois de Davi, reina Salomão, seu filho. Só que no meio do caminho, Salomão deixa os princípios que Deus ordenara para os filhos de Israel. Um deles era: não se envolva com mulheres de outras nações. Mas Salomão começa a se envolver com mulheres idólatras, mulheres feiticeiras, mulheres que adoravam outros deuses. E ele começa a adorar outros deuses também. Aí Deus toma o profeta Aías até Jeroboão, rasga as vestes, dá 10 pedaços para Jeroboão e fica com 2, e diz: assim como foi rasgado esse vestido e dado 10 pedaços a ti, tu reinarás em Israel sobre 10 tribos. Quando Salomão fica sabendo que o profeta Aías profetizou que Jeroboão reinaria, ele fica louco, fica perturbado, quer matar Jeroboão, porque tem gente, como tem, que não aceita sair da cadeira, não aceita dar espaço para outro, não quer perder o trono, morre na cadeira, mas não jubila, morre na cadeira, mas não dá espaço a outro, morre fora da direção de Deus, mas não dá espaço a outro, e quando quer dar ainda, dá para alguém que é parente, é filho, é genro. Mas espera aí, tem chamada? Tem vocação? Se tiver, pode pôr que dá certo, mas a grande verdade, aleluia, é um evento de jovens. Mas guarde essa palavra, a grande verdade é que tem muita gente sentada em cadeira que não tem chamada, tem muita gente liderando, aí o que acontece? Bagunça tudo, vira bagunça, desvia quase todo mundo, muda tudo que alguém construiu em lágrimas. Mas eu vou liberar uma palavra profética: só vai assumir a cadeira quem Deus quer que assuma. Salomão morre, Roboão assume. Quando Roboão assume, o povo chega até ele e diz assim: Roboão, o jugo de teu pai era muito pesado, alivia o jugo e nós te apoiaremos. Roboão olhou e disse: esperem, eu vou tomar conselho e volto daqui 3 dias e digo a vocês se eu vou aliviar o jugo ou não. Ele sai dali da presença do povo e vai tomar conselho com os anciões. Com os anciões está a sabedoria. Quando ele chega: olha, o povo me pediu para que aliviasse o jugo. O que eu faço? Os anciões disseram: serve esse povo, que esse povo te servirá.
O jugo de teu pai estava muito pesado, teu pai ficou louco da cabeça, ele não sabia o que estava fazendo, mas serve esse povo, faz as pazes com esse povo, ajuda esse povo, que esse povo vai te ajudar. Ele sai da presença dos anciões e vai tomar conselho com os jovens que cresceram com ele. Só que aqueles jovens que cresceram com ele, era jovem desses que gosta de lacrar, não está preocupado com o pobre, não está preocupado com o órfão, não está preocupado com a viúva, até porque eles têm milhões de seguidores em suas redes sociais, né? Eles são influentes, aleluia. O pobre, me desculpe a expressão, vai se lascar, mas eles não, porque tem direito autoral até em suas imagens, mas o negócio deles é lacrar, e tem até crente seguindo eles, tem até crente indo na onda deles. São a favor de pautas abortistas para lacrar, são a favor das drogas para lacrar, são a favor de tudo que não presta. O negócio deles é lacrar. E quem gosta de lacrar, ele não está preocupado com o povo. Sabe qual é a resposta dos jovens que cresceram com ele? Mostra para esse povo que se o jugo do teu pai é duro, o teu vai ser pior. Se seu pai castigou com vara, tu vai castigar com escorpião, em vez de Roboão se atentar para o conselho dos anciões, para o conselho dos mais velhos. Não, ele se atenta para o conselho dos lacradores, da juventude moderninha, da juventude que gosta de moda, que gosta de influência. Aí, irmão, dá errado. Ele chega e diz assim: papai tinha um jugo pesado, o meu vai ser 10 vezes pior. Se fosse no Brasil dava certo, mas não era, era em Israel, deu ruim, porque em Israel ninguém gosta dessa palhaçada. Em Israel ninguém troca Deus por outros deuses. Em Israel ninguém quer viver debaixo de jugo, o povo quer ser livre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aí o povo olha: quer saber de negócio? Vai pôr jugo em nós, é? Vai governar outro. Só que era para cumprir a palavra do profeta Isaías também. 10 tribos apoiam Jeroboão, e 2 ficam com Roboão, porque Deus não quer quebrar o trono de Davi. Então agora o reino se divide. Deus permite o reino se dividir. Só que ainda assim dá errado. Deus não... Aleluia. É uma palavra até para obreiro aqui. Quem quer ser obreiro, guarde isso, pelo amor de Deus. Deus até permite uma divisão, mas Deus não tem negócio com divisão. E eu vou te explicar o porquê. Agora, uma rebelião, Deus jamais vai permitir. Uma rebelião, Deus nunca vai permitir. Cuidado, rebelde, ele começa a falar mal do pastor, começa a conduzir as pessoas contra os seus líderes. Rebeldes, eles começam a influenciar. Infelizmente, até essa parte sempre vai. Deus não tem negócio com rebelião. Ele até permite uma divisão, só que ainda assim a divisão dá errado, porque o reino é dividido. Israel, reino do norte, capital Samaria. Judá, reino do sul, capital Jerusalém. Só que a Bíblia diz que o reino dividido, Israel, reino do norte, nenhum rei prestou. Todos, pode ler a história deles, está escrito acerca deles. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Dividiu, não presta mais. Dividiu, não dá mais certo. Mas está lotado lá. Aleluia, está cheio lá. Deus para rebelde, traidor de líder, Deus só dá corda para ele mesmo ir lá se enforcar. Nunca dá certo no final, porque Deus não tem negócio com rebelde. Deus tem negócio com crente fiel. Só
que entra o período dos reis, alguns reis fizeram que era bom, alguns reis fizeram que era mal. Capítulo 29 do segundo livro das Crônicas. A Bíblia diz que tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou. Aleluia. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele, no primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas do templo, pegou os sacerdotes e os levitas, levou para a praça oriental e disse a eles: santificai-vos e tirai a imundícia de dentro do templo, porque os vossos pais viraram as costas contra Deus, fecharam as portas do templo, apagaram as luzes do templo, deixaram de queimar incenso no templo, aleluia, colocaram os utensílios para fora do templo, não sacrificam mais no templo, e por causa disso, um grande mal veio sobre Israel. No primeiro ano de seu reinado, ele vai primeiro pegar os sacerdotes e os levitas. Por quê? Porque fecharam as portas do templo, apagaram as luzes do templo. E a Bíblia diz, Levítico capítulo de número 24, Deus falando com Moisés acerca das leis das lâmpadas do templo. Ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro e batido para o candelabro, para que a lâmpada permaneça acesa. Aleluia, não sacrificavam mais, ou seja, o altar também estava apagado. Levítico 6,13, o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote toda manhã vai retirar a cinza e colocar lenha nova para que o fogo permaneça acesa, mas está apagado. Detalhe, o que mais me choca é que a Bíblia diz que o templo está cheio de imundícia. Mas ele vai pegar os sacerdotes, seja os pastores, ele vai pegar os levitas. Hoje nós atribuímos por força de expressão aos músicos o título de levitas. E eu vou falar isso aqui porque teólogo chato, que nunca ganhou uma alma, nunca teve uma experiência com Deus, nunca foi para o campo missionário, ele é só teórico, ele sabe de tudo, mas nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Tudo ele critica, tudo ele critica. Aí ele fica: levita, não existe levita. Levita era quem era da... Todo mundo sabe que levita era quem era da tribo de Levi, que músico nenhum é levita. Para de ser chato, vai ser chato lá na China, meu irmão. Aleluia. É por força de expressão que a gente fala os levitas, porque da tribo de Levi saíam os músicos, os escritores, os escribas, e quem se dedicava aos sacerdócios, que atuava no templo. A gente entende, mas trazendo para cá, contemporaneizando o negócio, aleluia, Ezequias vai pegar os sacerdotes, ou seja, os pastores, vai pegar os levitas, os músicos, os escritores, né? E vai arrastar para a praça oriental, e vai dizer: santificai-vos. Por que ele vai dizer para eles santificar? Porque se eles se santificarem, eles poderão tirar a podridão que está dentro do templo. Se está, meu Deus, meu Deus, oh glória, me guarda, Jesus, aleluia. Se está uma podridão dentro dos templos, é porque os pastores e os músicos não estão vivendo uma vida de santificação. Primeiro,
A Bíblia diz que como é o sacerdote é o povo. Se o povo está corrupto, é porque o sacerdote também está. Frouxou, aleluia, oh glória, oh glória, aleluia, jogou o cajado no chão, e quando o líder solta o cajado, lembra de Moisés? Moisés soltou o cajado virou cobra. Quando o pastor solta o cajado vira cobra e o rebanho enche de cobra. Mas quando o pastor está com o cajado na mão, aleluia, o cajado serve para matar cobra, para espantar lobo, para espantar bode, e a ovelha entende que a vara e o cajado consola. Mas Ezequias está dizendo, só dá para tirar a podridão se quem está em linha de frente se santificar. Mas a grande verdade é que os sacerdotes hoje casam e separam, como eu troco de blusa por dia, eles trocam de mulher. Como é que o rebanho vai ser santificado? Né? A grande verdade é que tem muito sacerdote que aonde vai pega uma, aonde vai engravida uma. Tem muito sacerdote rato de tesouraria, tira dinheiro em nome de missões, mas é para os seus belos prazeres, é para matar os seus desejos carnais. A grande verdade é que tem uma corja de levita também, de músico, que fica criticando os hinos sacrossantos da harpa, mas tem uma vida de adultério, tem uma vida profana, vive cometendo pecados contra a natureza humana, aleluia, ganham rios de dinheiro em cima da igreja, aí depois que os seus nomes são envolvidos em diversos escândalos, porque a Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais, quem é santo, santifique-se mais. Aí ele vai para a internet lacrar, falar mal da igreja, criticar a igreja, vai catar coquinho, meu filho, aleluia, a igreja é para quem quer ir para o céu. Mas na igreja não tem ninguém santo, eu sei, mas tem pessoas que querem ir para o céu e a todo dia está dizendo: Jesus, me limpa, me ajuda, me santifica, me purifica, para mim morar na glória. Cantores sensuais, com as suas calças arrochadinhas, cantoras sensuais, com as suas roupas coladíssimas em seu corpo, com as suas, tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo, né? Com seus decotes, né? Líderes, aleluia, esposas de pastores, indo para o Instagram, postar foto na academia, mostrando tudo, aleluia, o reino do norte e o reino do sul exposto, ainda põe frasezinho: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando vergonha, está faltando temor a Deus, está faltando santidade. Ah, pregador, tu é quadradão demais, tu é das antigas, as coisas mudaram, passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai. E há quem defenda a sensualidade, só que nós estamos prestes ao arrebatamento da igreja. Tem que ter mesmo, a Bíblia diz Judas. Quem já leu a carta de Judas? Leia. É só um capítulo. É bem pequenininho. Judas. Olha o que Judas fala. Não é o Judas o traidor não, tá? É o Judas que deixou uma carta de importância. Ele diz que nos últimos dias surgiriam doutores segundo suas ímpias concupiscências, os quais causariam divisões sensuais na igreja. Os pastores antigão ou os novos que têm temor a Deus, não abre. Os sensuais, abre. Isso é religiosidade. Isso é coisa do passado. Ou seja, eles causam divisão. Por quê? Porque eles gostam da imoralidade. Eles gostam da perversidade, mas Deus está levantando uma geração de Ezequias.
Deus está santificando uma geração de levita, uma geração de sacerdote, e essa geração que Jesus está santificando é a geração que Jesus vai levar para dentro dos templos para fazer uma limpeza. Aleluia! A imundícia vai sair de dentro do templo, porque Deus está levantando uma geração que se santifica, que quer viver em santidade. Se eu prego para essa geração, aleluia, me dá um sinalzinho aí. Agora, se tu é da geração depravada, fica calado, mas se é da geração que se santifica, pelo amor de Deus, abre a boca e adora. Santifiquem-se. Lembrando, primeira coisa, sempre digo, eu não quero ser aqui moralista, porque todo moralista, ele prega como se ele não errasse, ele impõe um jugo nas pessoas que ele não vive, e ele acha que ele nunca vai errar. E todo moralista tem pecadões terríveis, ocultos. Eu tenho minhas falhas, tenho minhas fraquezas, e sei que a igreja tem suas falhas e a igreja tem suas fraquezas. Porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação. Ninguém aqui alcançou a santidade máxima. Se tivesse alcançado, não estava mais aqui. Aceitei Jesus há 17 anos atrás. Enfrentei guerras, porque a guerra da carne contra o espírito, ela é 1000 vezes pior do que a guerra da Rússia contra a Ucrânia. 1000 vezes pior. É um leão que a gente mata por dia. Nesses 17 anos, teve dia que eu dobrei o joelho e falei: Jesus, se tu não me segurar, eu estou me levantando daqui e estou indo pecar. Tu sabe que eu estou com vontade de pecar. Eu vi um pastor dizer uma coisa e eu guardei para mim: é melhor você confessar o desejo do que o pecado. E toda vez que eu falava: Jesus, eu quero pecar, eu vou sair para pecar, eu não dava conta. Por quê? Porque o Espírito não deixava. Porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O processo é de santificação. Martinho Lutero disse: eu pensei que o velho homem havia sido sepultado nas águas do batismo, mas com o tempo eu descobri que o infeliz sabia nadar. Você pode ter 50 anos de crente, se você vacilar, o velho homem ressuscita imediatamente. Mas o que eu faço? Eu me santifico. O processo de santificação não é que eu sou santo já, assim que eu aceitei. Não, todos os dias Jesus vai melhorando uma coisinha. Todos os dias Jesus vai purificando. Aleluia. O negócio é que quem é sujo, suje-se mais. Vai viver pecando, depravado. Mas quem é santo, a cada dia ele está: Jesus me ajuda. Aleluia. Cai, levanta. Aleluia. Vai ao tanque e se lava. Aleluia. Mas permanece. Então, primeira coisa, santificai-vos. E, como nós possamos dizer, em caráter de emergência, chegou o momento que Deus precisa urgentemente levantar uma geração de Ezequias, para dizer: santificai-vos, santifiquem-se, santifiquem-se. As pregações de santificação têm que voltar para os púlpitos. Enquanto ficarmos patrocinando esses coaches da fé, esses estandartes da fé, a igreja vai só de água abaixo. Aleluia, porque hoje pregam tudo menos a Bíblia. Parece que a Bíblia não é mais legal para pregar. Quem prega a Bíblia, 10 seguidores. Quem prega lâmpada, telhado, caixa de som, capim, vaca, macaco, aleluia, é ovacionado. Porque o povo quer isso, massagem para o ego. Mas Deus ainda tem profeta que quer ouçam, quer deixem de ouvir,
irão saber que Deus está convocando a igreja para uma santificação. Aleluia. O namoro pegado ainda é pecado. Sexo fora do casamento ainda é pecado. Mandar nude é pecado. Ficar trocando mensagem imoral é pecado. Pornografia é pecado. Eu vim aqui para gritar santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Começou a limpeza, começou a limpeza, começou a limpeza, já começou a limpeza. Primeira coisa que eles vão fazer, tirar a imundícia do templo. Tirar a podridão do templo. Limpar o templo. Aí a Bíblia diz, e vós sereis limpos pela palavra. Eles reacendem, obrigado. Eles reacendem as lâmpadas que estão apagadas. Aí a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua. Então se as lâmpadas estão apagadas, não está tendo palavra. Está tendo tudo, menos palavra. Está tendo shows gospel, pancadões gospel, porque se não tiver um movimento, um dia alguém chegou em mim, logo em mim, mais quadrado que eu, só um dado. Eu congreguei com o saudoso pastor Marcos José Faria, irmão. Quem conheceu ele sabe. Chegou em mim, na tua igreja não tem os movimentos, não? Eu disse, não. Ele disse, não, mas tem que fazer uns movimentos lá para atrair a galera. Se não fizer uns movimentos, não segura jovem. Eu falei, mas os jovens lá da minha igreja são tão crentes. Ele falou, não, mas pode atrair mais. Eu falei, não, eu não concordo com isso. Ele, já vi que tu é um daqueles religiosos da Assembleia de Deus. Eu falei, não, não é isso não. É porque isso vai ao contrário à Bíblia. Me mostra Jesus fazendo movimentos para atrair a galera. Me mostra Jesus fazendo shows gospel para segurar os jovens. Me mostra os discípulos fazendo o mesmo. Jesus pregava o evangelho e vinha ter com ele anciões, homens, mulheres, jovens e até as crianças vinham através da mensagem. Não precisamos inventar moda. A ordenância para a igreja não é ir por todo mundo e fazer movimentos, não. É ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. Se botarmos aqui um pancadão atrás, jovem, o dia que o pancadão acabar, o jovem desvia tudo. Mas se for liberto pela palavra, fica firme. Então vamos reacender a palavra. Palavra. Eu vou dizer isso aqui com muito temor. Meu pastor João Francisco da Luz, ele fala, Gabriel, respeite os pastores por onde você passar. Eu jamais, se você vier falar mal de um pastor para mim, você vai levar uma tão terrível. Eu não aceito falar mal de pastor. A Bíblia diz para a gente orar pelos pastores, porque eles hão de dar conta das nossas almas no dia do juízo. É pesado ser pastor. Pastor deixa de cuidar da família deles para cuidar da nossa, e a gente ainda fala mal deles. Essa é a grande verdade. Mas eu vou dizer uma palavra aqui aos pastores, com muito temor. Se não pregar a palavra, tesoura. Chega de emocionalismo no culto. Chega de oba-oba. Chega de inventar moda. Chega de palhaçada gospel. Pregador tem que pregar o evangelho.
Ao assumir a tribuna, tem que pregar a palavra, tem que cantar a palavra, tem que contar testemunhos conforme a palavra. Contar sonhos, quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem visão, conte como visão. Quem tem profecia, profetize. É isso. Não é essa palhaçada que nós estamos vendo por aí. É por isso que a podridão está tomando de conta. Porque hoje todo mundo é crente. Todo mundo agora é crente. Ainda mais com esse mercado gospel que está aí, dando lucro, né? Todo mundo quer gravar uma música gospel. E é só gravar que alguns pastores trazem. Não se converteu, não mudou de vida, não deixou o passado para trás, mas gravou uma canção gospel. Venha, atrai público, atrai massa. E Jesus nunca se interessou em atrair público, em atrair massa. Senão ele tinha insistido um pouquinho mais com aquele jovem rico. Mas o jovem virou as costas e saiu, Jesus também. Alguns dos discípulos levantaram para ir embora. Jesus olhou e disse: Pedro, tu não quer ir com eles não? Pedro disse: para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus não quer quem está firmado em oba-oba, em blá blá blá, em patifaria. Jesus quer quem está firmado nas palavras de vida eterna. Então que as lâmpadas sejam reacesas. Eles não sacrificavam mais, ou seja, o altar de sacrifício estava apagado, o fogo do altar estava apagado. Nós sabemos que o último sacrifício foi Cristo, que Cristo é o sacrifício válido, mas altar que não tem fogo, não tem Cristo. Eu vou repetir: o altar que não tem fogo, não tem Cristo. Já dizia John Wesley, dando conselho aos pregadores: pregador, ou tu põe fogo na tua pregação, ou coloca a tua pregação no fogo, porque altar tem que ter fogo. Moody disse que temos crentes mortos, porque estamos cheios de pastores frios, apagados. Jesus disse à igreja de Laodiceia: vocês não são nem quente, nem frios, mas como são mornos, vomitar-te-ei de minha boca. O altar tem que ter fogo, aleluia. A Assembleia de Deus nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo. A primeira mensagem de Daniel Berg Gunavingre foi: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, Ele batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. A igreja tem que ter a chama do Espírito acesa no meio dela. Eu não estou falando aqui de fogo estranho, aquele que Nadab e Abiú acenderam, não. Eu estou falando aqui de fogo verdadeiro, da chama do Espírito que queima pecado, que queima enfermidade. O altar tem que estar aceso. Se o altar estiver aceso, teremos a igreja acesa. Se o altar estiver apagado, teremos a igreja apagada. Mas Ezequias vai enfrentar um problema. Está tudo apagado. Aleluia. Está cheio de cinza. Já teve fogo, mas não tem mais. Já teve intimidade com Deus, mas não tem mais. Já viu o céu pelo lado de dentro, mas não vê mais. Já teve tanta comunhão com Deus, tinha um contato com o Salvador, mas não tem mais. É hora de rever os conceitos. Deus não quer o altar de ninguém cheio de cinza. Deus quer que a gente analise, sejamos como sacerdote todo dia pela manhã, tirar a cinza e colocar lenha nova. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Aleluia. Olha só a parte que mais me pesa aqui nessa mensagem. Eu sei que as coisas espirituais, elas são de suma importância, até porque são elas que produzem salvação de alma, libertação, transformação. Mas a Bíblia diz que o rei que antecedeu Ezequias, ele pegou os utensílios, os vasos da casa do Senhor e colocou para fora do templo. E o que tem de vasos que foram expulsos do templo, foram lançados lá fora por causa de dogmas humanos,
por causa de religiosidade, por causa de apontamento, quem era para estender a mão, faz é massacrar, o vaso cai e se quebra, alguém se acha no direito de pegar o vaso e jogar fora, não presta mais, não serve mais, caiu, pecou, quebrou, já era, e se levanta uma geração desse jeito, pega os vasos que já tiveram utilidade. Eu não estou falando aqui de profano, de gente imoral, de amante do erro, amante do pecado, eu estou falando aqui de vasos, que no decorrer da caminhada, através deles Deus nos fortaleceu, através deles Deus nos encheu, mas agora caíram, quebraram, aí sabe o que os modernos fazem? Joga fora. Mas a Bíblia diz que o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro joga fora. Por que é que a igreja moderna joga? Por que que nós somos os primeiros a compartilhar a notícia da queda? Por que que nós somos os primeiros a mandar os vídeos do erro? Somos os primeiros a apontar. E esquecemos que quem pensa está de pé. Cuide para que não caia. Aleluia. Os mais fortes suportai os mais fracos. Aconselhe, exorte. Às vezes eu falo com Deus, Deus, o Senhor às vezes me toma de forma agressiva, parece que eu estou brigando, mas não é, é o Espírito Santo, mas é o amor dele, porque às vezes Deus nos chama a atenção de uma forma agressiva. Você já viu quando o pai fala para o filho, filho, vai fazer isso, e ele não faz, filho, vai fazer isso, e ele não faz, filho, tu não vai fazer isso não, aí rapidinho ele vai. Então às vezes Deus trata a gente como filho, e é desse jeito. Ele está falando mansamente, a gente não ouve, está falando não vai por aí, a gente não ouve, aí ele toma alguém, às vezes numa expressão assim mais forte, mas é para falar, cuidado, não vai, não erre, Deus tem algo melhor para você. Aleluia. Então colocaram os vasos para fora, mas quando Ezequias entra, ele vai trazer de volta os vasos. Oh glória, oh glória, aleluia, oh glória. Eu estou feliz, eu vou liberar uma palavra profética, eu sei que alguém vai ficar feliz também. Deus está levantando uma geração que vai trazer de volta quem está afastado, que vai trazer de volta quem está caído, que vai trazer de volta os vasos. Oh glória, vai voltar a ter culto de evangelismo nas praças, vai voltar a ter culto de evangelismo nas feiras, vai voltar a ter pregador pregando dentro de ônibus, vai voltar a ter pregador pregando dentro de avião, vai voltar a ter gente pregando no trabalho, aleluia, um grupo de resgate. Estou em um congresso de jovens, estou mediante uma juventude cheia de sonhos. Sou novo convertido, aceitei a Jesus há 17 anos atrás. Mas ainda há 17 anos atrás, eu vi muito jovem falar, Deus, eu entrego a minha vida para ganhar almas para ti. Faça da minha vida o que tu quiser, Deus. E alguns deixaram o sonho de fazer faculdade, deixaram o sonho de conquistar uma carreira, para se doar ao campo missionário. Era comum nos cultos de domingo fazer 3 apelos: para almas se renderem, aleluia, para pessoas serem batizadas no Espírito Santo e para pessoas se entregarem para o campo missionário. Mas de um tempo para cá parece que o desejo missionário desapareceu do coração de muitos jovens. E quando vê alguém querendo, ele não quer ser missionário, ele quer ser influencer gospel. E Deus está enojado com esse negócio de influencer gospel. Deus está querendo missionários, pregadores que tenham compromisso com a palavra. Agora tem um porém. Quando a gente vai no exército, a gente sai de lá com a reservista.
Eu vou dizer algo aqui, é profético. Se essa juventude moderna não quiser, Deus vai convocar os reservistas. Aleluia. Mas se depender de mim, eu me considero jovem ainda. Se depender de mim, aleluia, os mais antigos aí fiquem em paz. Eu me candidato, eu estou à disposição. Tem algum jovem aí que está à disposição? Olha aí, Deus achou aqui no Goiás, aleluia, uma juventude que Ele vai levar ao campo missionário, que Ele vai levar às nações. Vai haver resgate de almas. Quem acredita, adore a Deus. Oh glória. Ele convoca o povo também a fazer uma aliança com Deus. Uma aliança com o céu. Nós precisamos, em caráter de emergência, fazer uma aliança com Deus. Aleluia. A chama, ela volta a ser acesa. As lâmpadas voltam a ser acesas. E eu termino esse sermão dizendo: Deus não perde. Deus não perde. Deus não perde. Oh glória, Deus não perde. Olha só, durante essa pandemia, Satanás aproveitou que os crentes ficou tudo em casa e ele ganhou força. E o império das trevas gritou e ganhou influência. E da pandemia para cá, o mundo, não foi só o Brasil, estou falando aqui em caráter mundial, o mundo se voltou para tudo que é das trevas. O mundo grita hipocritamente, porque em Brasília, se você for lá andar de metrô, o homem no primeiro vagão não entra, porque o primeiro vagão do metrô é todo rosa, só para mulher, para evitar assédio, para proteger a mulher. E isso é correto, eu concordo. Eu não concordo é com a hipocrisia deles, porque os mesmos que estão gritando um vagão rosa só para mulher, para proteger, é os mesmos que querem pôr no banheiro da minha filha um banheiro para homem e criança, mulher frequentar. São os mesmos. Eles estão gritando: libera as drogas, estão gritando: libera os pecados contra a natureza humana, estão gritando tudo que não presta. E eles gritaram, ganharam força, influência. O mundo inteiro se voltou para essas pautas. Mas Deus não perde. Vai um grupo de judeus que crê no Messias para o muro das lamentações, dobram o joelho e começam a dizer: Yeshua, 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 e começa a virar notícia mundial. Deus não perde. Vai um grupo de jovens na faculdade de Asbury, nos Estados Unidos, dobram o joelho e começam a dizer: Yeshua, Yeshua, e o culto dura mais de 10 dias e vira notícia mundial. Deus não perde. Alguém diz: esse ano de 2023 vai ser o ano do carnaval. Deus olha para o Brasil e diz: vai não, Deus não perde. Algumas milhares de pessoas foram para o carnaval, mas olha os congressos que teve no Brasil, foi milhões e milhões e milhões de jovens dizendo: Yeshua, Yeshua. Vem um pregador americano, prega contra o pecado, vira notícia mundial. Ou seja, eles gritam de lá, mas a igreja grita de cá. Eles clamam de lá, mas a igreja clama de cá. A igreja não vai calar e nem vai parar, porque Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Existe uma turma, ô glória, que a lâmpada apagou e elas não tiveram azeite para repor. Mas existe uma turma, existe um povo que não levou azeite só na lamparina, encheu a reserva,
dormiu também. Porque as prudentes dormiram também, não foram só as loucas. Mateus 25, aleluia, dormiu também. Passou por um esfriamento também. Mas antes de encontrarem com o noivo, alguém gritou e elas acordaram. E recarregaram suas lâmpadas. Ou seja, haverá, e já está havendo, o quê? Um despertamento, um acender de lâmpadas, que antecederá o arrebatamento da igreja. Oh glória! Sabe o que eu vi na minha juventude na igreja? Um jovem contar uma revelação e outro dizer, para, deixa eu contar o resto. E os dois contavam a mesma coisa. Os pastores antigos, para alguém passar uma revelação, Deus tinha que ter revelado para 2 ou 3 no púlpito. Aí não tinha falso profeta, porque as profecias eram testificadas para a igreja. Aleluia. Eu presenciei isso. Eu presenciei jovem sentado ao lado de outro jovem no colégio, e o jovem está endemoniado. E ele tem que ir lá expulsar. Eu presenciei isso. Eu presenciei gente ir comprar coisa na padaria e a mulher do caixa endemoniar. Eu presenciei isso. Eu presenciei gente entrar dentro do ônibus e as pessoas ficarem endemoniadas. Eu presenciei isso. Eu presenciei até cachorro cair endemoniado enquanto um crente passava. Eu estou falando de coisas que eu vi. Aleluia. Eu vi diversas pessoas vomitando bruxaria. Eu vi pessoas vomitar câncer. Eu vi paralíticos levantar de cadeira de roda. Gente solta tubo de oxigênio. Mas de um tempo para cá deu uma diminuída. Por quê? Porque as 10 virgens dormiram, mas elas vão acordar. Aleluia. Antes que Jesus arrebate a igreja, o mundo vai ver uma igreja despertada. Esses jovens vão ganhar almas, vão orar pelos enfermos, vão expulsar demônios, vão evangelizar, vão viver coisas sobrenaturais, vão ter visões, vão ter revelações. Quem acredita, adore a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Dá um dó maior para mim ali. Alamacante orebassuriano. Alamandarassuriandaraba. Ela é macante. Ela é mandaravash.